Hoje eu estava pedindo uma palavra a Deus, porque essa semana eu estava dirigindo o meu carro e estava escutando um motivador falando na rádio. Os irmãos sabem que existem motivadores, pessoas que ganham milhões de dólares para motivar as pessoas a terem alegria, para motivar as pessoas a terem sucesso, para motivar as pessoas a terem êxito. E eu fiquei prestando atenção naquela motivadora, ela falando algo sobre o que nós devemos fazer. E aí hoje eu fiquei pensando, irmãos, que muitas pessoas, elas têm um arrependimento na hora final da vida. Eu já tive a oportunidade de atender muitas pessoas no leito de morte. Já tive o desprazer de ver algumas pessoas morrerem também. E sempre no leito de morte, irmãos, as pessoas têm um arrependimento. Elas se arrependem sempre de alguma coisa. Por isso eu escolhi essa passagem, porque essa passagem fala de um arrependimento. Então eu intitulei a mensagem dessa noite de 5 arrependimentos mais comuns no leito de morte e um depois. Por que eu escolhi essa passagem? A Bíblia nos fala sobre um homem que era rico, um homem que se vestia bem, um homem que era conhecido, era cercado de amigos, vivia envolvido com as autoridades, com as mais altas classes do seu tempo. Mas a Bíblia também nos diz que havia um homem pobre, mendigo, que todo dia ficava à porta desse homem rico, esperando uma migalha. Era humilhado, sofria, era desprezado. Mas diz a palavra que um dia esse mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E casualmente, no mesmo dia, morreu o rico. E o rico foi levado para o lugar de sofrimento, o Seol. E lá neste lugar de sofrimento, este rico, ele teve um arrependimento. E sabe, irmãos, quando nós falamos de arrependimento, é porque o inferno é o lugar da eterna consciência. Os irmãos sabem que quando uma pessoa vai para o inferno, ela não se arrepende porque não comprou uma casa, ela não se arrepende porque vendeu uma casa, ela não se arrepende porque deixou de comprar um carro, ela não se arrepende porque deixou de casar, ou porque casou e separou. Ela não se arrepende porque ela fez alguma coisa nesta terra que não teve êxito, que ela não comprou uma empresa, que ela não financiou alguma obra de caridade, que ela não fez um investimento, ou se fez um investimento, perdeu dinheiro. Esse não é arrependimento lá no inferno. O maior arrependimento, o único arrependimento que existe no inferno é por ter aceitado Jesus como Salvador. É a única coisa que quem está no inferno neste exato momento, quem está no lugar de sofrimento neste exato momento, está pensando sem parar e sendo atormentado pela sua consciência, dizendo: por que eu não aceitei Jesus como meu Salvador? E sabe, irmãos, aqui nesta palavra vemos que o homem, ele tem a oportunidade de se arrepender enquanto é vivo. Ele tem a oportunidade de fazer uma decisão sábia enquanto está vivo. E muitas das vezes, ele não faz essa decisão. E quando eu estava escutando essa senhora falando, eu pensei, existem arrependimentos que o homem tem na hora da morte. E os arrependimentos que ele tem, geralmente são estes: por que eu deixei de fazer? Existem muitas pessoas
que se arrependem por não ter feito algo. Essa semana eu escrevi algo e coloquei na internet dizendo: vou me arrepender não das coisas que eu fiz, mas das coisas que deixei de fazer. E é verdade, irmãos. Muitos de nós deixamos de fazer coisas que poderíamos ter feito. Este rico, ele poderia ter ajudado o mendigo, poderia ter investido a vida dele toda em coisas abençoadas, poderia ter aceitado Jesus como seu Salvador. Mas esse homem não fez. Ele ficou apegado às riquezas deste mundo. Ele foi deixando as coisas para lá. Deixou família, deixou tudo. E deixou a oportunidade também de aceitar Jesus como Salvador. E o que aconteceu, irmãos? Veio a morte. E esse homem morreu. E quando ele morreu, também veio um grande arrependimento. E sabe, irmãos, quando os homens têm um arrependimento e dá tempo de consertar, é uma coisa. Mas quando os homens têm um arrependimento e depois não é mais possível consertar, fica difícil. Existem pessoas por aí dizendo, ensinando, que quando você morre, você tem a oportunidade de estar num lugar chamado purgatório. E lá no purgatório, você vai passar por uma purificação, vai ter tempo de se arrepender, vai ter tempo de se consertar, e vai ser dada uma outra oportunidade. Mas eu quero dizer nessa noite que isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Não existe como depois da morte você se consertar. Não existe depois da morte você fazer alguma coisa para se livrar do inferno. Veja bem esse rico. Ele chegou e disse: manda que ele molhe a ponta do seu dedo com água na minha língua e me refresque. Era impossível. Depois ele disse: manda que alguém vá lá e fale com meus irmãos para que não venham para cá. Era impossível. E a resposta foi que existe um abismo. E é verdade, irmãos. Existe um abismo que quem está do outro lado não pode passar para esse lado. Sabe, irmãos, aquele homem ficou condenado. Foi condenado. Não teve mais solução para ele, porque a única solução que existe é enquanto você está vivo. A única solução que existe é antes de você morrer, porque depois da morte não existe mais solução. Depois da morte não adianta você ter um parente famoso, depois da morte não adianta você ser amigo do presidente dos Estados Unidos, não adianta você ter influência na ONU. Depois da morte, segue-se o juízo. Mas sabe, irmãos, muitas pessoas antes de morrer, e eu tive a oportunidade de ver pessoas morrendo, e tive a oportunidade de conversar com pessoas antes da morte. E eu lembro quando eu estive em Boston, há uns anos atrás, eu estava do lado de um homem que estava já no final dos minutos de vida dele. Mas antes de morrer, esse homem chegou e disse: pastor, eu tenho um arrependimento e vou levar comigo essa dor. E eu perguntei: qual é o seu arrependimento? E ele disse: eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família. Sabe, irmãos, pensando nisso, eu dividi a mensagem dessa noite em 6 partes. A primeira, que você na hora da morte vai sempre pensar: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros esperavam que eu tivesse. É a primeira coisa. A segunda coisa, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Eu gostaria de ter ficado em contato com meus familiares e meus amigos. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz.
E o último ponto é: eu gostaria de ter aceitado Jesus. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas deixam de realizar seus sonhos por causa dos outros. Antigamente os pais, eles colocavam uma imposição sobre os filhos. Os pais diziam: você vai casar por uma dote, eu vou casar você, e você vai casar com quem eu quero. Quantos erros foram cometidos no passado, irmãos? Quantas pessoas se casaram sem amor? Quantas pessoas foram viver com uma outra pessoa sem amor por causa de imposição da família? Quantas pessoas deixaram de se casar e ser feliz por causa da família? Quantos deixaram de estudar, fazer um curso por causa de outra pessoa? E na hora da morte, sempre alguém diz: eu não queria ter feito o que os outros queriam que eu fizesse. O bom da gente servir o Senhor, irmãos, é que Ele nos ensina a viver uma vida de vitória. E eu digo: você quer encontrar um motivador que vai alegrar a tua alma? Você quer encontrar um motivador que vai te fazer vencer? Jesus Cristo é o nosso motivador. Porque Ele diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E o Senhor deseja que você tenha vida e vida com abundância. Vire para o seu irmão e diga: o Senhor quer que você tenha vida com abundância. Você sabe o que é essa vida com abundância? Muitos pensam que vida com abundância é uma vida cheia de dinheiro. Não. Vida com abundância é você feliz nas coisas que você deseja fazer. Vida com abundância é você ter sucesso em todos os teus planos. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós podemos ter sucesso na nossa vida. Por isso ela diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Deus, Ele está interessado na nossa bênção. Diga ao seu irmão: Deus está interessado na sua bênção. Mas muitas das vezes você deixa de fazer o que você quer por causa dos outros. Pare e pensa aí onde você está sentado. Quantas coisas você deixou de fazer porque alguém disse: não faça. E sabe, irmãos, a igreja muitas das vezes exerce essa influência sobre as pessoas. Por isso temos que pregar um evangelho genuíno, não um evangelho de não pode, não pode. Os irmãos conhecem o evangelho de não pode, não pode? Você não pode tomar guaraná, você não pode chupar chiclete. Meu primo foi para um lugar aí, irmãos, foi se recuperar das drogas num lugar cristão. E quando ele chegou lá, disseram: você não pode usar camisa preta, você não pode usar camisa vermelha, você não pode chupar bala, você não pode chupar chiclete, você não pode tomar Coca-Cola, você não podia nada. E a pressão era tão grande que meu primo fugiu de lá, não aguentou. Evangelho de não pode. Vira para o seu irmão e diga: cuidado com o evangelho de não pode, não pode. Ah, pastor, então o senhor agora virou liberal? Não sou liberal. Eu não liberalismo. Porque agora, inclusive, em alguns lugares, as igrejas, para atrair o povo, elas estão tirando os bancos e virando discoteca, irmãos. Discoteca cristã. Isso também é uma imposição, porque quem está pregando está dizendo: se você não se liberar, você não vai morar no céu. Não, nós temos que ser santo. Ser santo é andar com temor do Senhor. Ser santo é fazer a vontade de Deus. Ser santo é se afastar do mundo. Ser santo é viver uma vida com o Senhor plenamente. Isso é ser santo. Agora, eu não vou deixar de ser santo, irmão, porque eu estou tomando Coca-Cola. Que isso? Onde Coca-Cola tira a minha santidade? Tira sim, né? Faz eu ficar gordo, né? Tira a minha beleza estética, porque me engorda. Mas a minha salvação, não, irmão. Coca-Cola não tira.
Chiclete também não tira, dá cárie na tua boca, no teu dente, mas ele não tira a tua salvação. Você não vai deixar de ir para o céu porque está chupando um chiclete. A pessoa chegar a dizer, olha, quando a trombeta soar, se você estiver chupando chiclete, você não vai para o céu. Eu já digo o contrário. Quando a trombeta soar, você estiver chupando chiclete e colocando embaixo do banco da igreja, você não vai para o céu. Aí sim, irmãos. Porque é falta de reverência, é falta de educação, está chupando chiclete dentro da igreja na hora do culto. Amém? Vira para o seu irmão e diga, eu não falei nada para o pastor que você chupa chiclete na hora do culto. Tem gente até pregando agora que usar celular vai para o inferno, irmão. Onde você usar celular, você vai para o inferno. Claro, na hora do culto, você vai para o inferno. Amém, irmãos? Então as pessoas estão pondo um jugo, um evangelho de não pode, não pode. E com isso, muitas pessoas, na hora da morte, se arrependem de não ter se formado, se arrepende de não ter feito algo bom, se arrepende de tantas coisas. Aquele rico se arrependeu depois, mas muitos se arrependem antes. Também tem aquele que gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu conheci um homem lá em Pensilvânia. E esse homem, antes de morrer, também me disse, pastor, eu vim para esse país e eu trabalhava direto. Eu não tinha tempo de sair com a minha família. Eu não tinha tempo de ir para a igreja. Eu não tinha tempo de fazer nada. Meu tempo era só para trabalhar. Quantas pessoas gastam a juventude, irmãos, trabalhando? Quantas pessoas passam o tempo todo da vida dela trabalhando? Já conheci muitas pessoas que disseram, pastor, tem que trabalhar. Claro, irmãos, também já conheci muita gente que dizia, pastor, Jesus não quer que eu trabalhe. Os irmãos sabem que eu conheci um irmão tão descarado, eu digo descarado, que ele virou e falou assim, ele foi morar na casa de um outro irmão, diz ele que era missionário. E aí, o irmão, coitado, trabalhava na roça, de sol a sol, e o missionário dormindo de perna para cima. E um dia o irmão chegou para ele e falou assim, irmão, vamos trabalhar comigo na roça para a gente fazer mais um dinheirinho e tal. Ele virou para o irmão e falou assim, irmão, papai do céu nunca trabalhou. E papai do céu não quer que eu trabalhe também. E quando o irmão me contou, eu disse, por que tu não falou com ele assim? Agora papai do céu quer que você corra daqui. Porque se tu não trabalha, tu também não come. Porque papai do céu não come também. Irmão, sabe se Deus come? Come o quê? É espírito. Então as pessoas, irmãos, têm essas desculpas. Ou trabalha muito, ou trabalha pouco. Mas muitos deixam de viver a vida porque trabalham. Nesse país as pessoas são escravizadas pelo trabalho, irmãos. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não pago minhas contas. Ah, claro, irmão, temos que trabalhar e pagar as contas. Mas o trabalho não pode estar acima da tua família. O trabalho não pode estar acima de você. E o trabalho não pode estar acima de Deus. Porque a Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas. E sabe como é que se efetua o milagre de Deus? Deus está vendo que você está trabalhando. Deus está vendo que você está lutando. Deus está vendo que você está sendo fiel. E aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza que Deus faz o milagre que você precisa. Deus acrescenta na tua vida a bênção. Vire para o seu irmão e diga, Deus acrescenta a bênção na tua vida. Mas muitos na hora da morte dizem, eu trabalhei tanto e não me serviu de nada. A Bíblia diz que desse mundo, irmão, para esse mundo, nós chegamos aqui sem nada. E desse mundo, vamos partir sem nada. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho que comprar um carro no ano, uma casa, juntar dinheiro, fazer investimento. Mas quando você morre, irmão, acabou. Nem teu corpo tu leva. Você sabia disso?
que esse corpo que você tem aí é emprestado? Esse corpo que nós temos foi emprestado pelo Senhor e um dia a gente deixa ele no pó e vamos nos encontrar com Deus? Agora, o que nós ganhamos nessa vida é entregando a nossa vida ao Senhor, porque você começa a ser abençoado nessa vida, e quando você parte dessa vida, a bênção será maior ainda, porque a bênção será eterna. Quantos podem dizer glória a Deus? A outra coisa é, eu queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Eu estava vendo um documentário, irmãos, dos países comunistas. Os irmãos sabem que no país comunista, o que impera é a falta de liberdade de expressão. Nos países comunistas, ninguém pode falar o que pensa, irmãos. Se você fala o que pensa, você morre. Se você fala o que pensa, você é torturado. Se você fala o que pensa, você é preso. E muitas pessoas guardam no coração o desejo de falar algo. Muitas pessoas querem expressar o seu sentimento e não podem. Então, por não expressarem o seu sentimento, elas começam a desenvolver algumas doenças em suas vidas. Os irmãos sabiam que a maioria das doenças que existem é porque o seu sentimento está afetado? Os irmãos sabiam disso? Esses dias eu escutei a história de um homem que ficou viúvo, logo em seguida casou com uma mulher e sofreu até a hora da morte. E o sofrimento dele, os médicos não conseguiram encontrar uma causa para a doença dele. E aí os médicos chegaram à conclusão que a doença dele era na mente. O seu sentimento estava ferido. O seu sentimento estava abalado. E quantas pessoas com sentimento abalado, irmãos? Mas Deus, Ele quer que você ponha para fora o seu sentimento. O bom da igreja, irmãos, é que a gente pode pôr para fora o nosso sentimento. Amém? Às vezes você não pode falar numa língua, você fala na outra. Às vezes os irmãos não se entendem e dizem, vamos então falar na língua de los muecos, que aí nós outros nos entendemos bem. Existe o sentimento. A gente explode de alegria. A gente chora na presença de Deus, a gente dança. Igual Davi. Davi, quando a arca voltou, ele começou a dançar. Ele não quis saber que ele era rei. Ele não quis saber que ele estava sobre o trono de Israel. Ele simplesmente começou a se alegrar. Na presença de Deus, os nossos sentimentos, eles podem vir para fora. É por isso que quando a gente entra para a igreja, irmão, a gente é curado de muita coisa. Vira para o seu irmão e diga, é bom entrar para a igreja. Vou dar uma pausazinha e vou falar, Satanás não quer que o homem entre para a igreja, porque ele sabe que na igreja existe uma coisa chamada alegria. Na igreja você aprende a sorrir. Na igreja você aprende a se alegrar. Na igreja você aprende a ter esperança. Na igreja você sabe que quando você partir dessa terra, você vai se encontrar com Jesus. E isso é a nossa alegria. Mas muitas pessoas não podem demonstrar o seu sentimento. E quando se é escravo de Satanás, você também não pode demonstrar seu sentimento. Mas quando somos libertos por Jesus Cristo, aí sim, irmãos, demonstramos a nossa alegria. Quantos podem dizer glória a Jesus? A quarta coisa é, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus familiares e amigos. A nossa tristeza como imigrante, irmãos, é porque deixamos o nosso país. Deixamos os nossos queridos. Eu já saí do Brasil faz muitos anos. E quando eu voltei no Brasil, não encontrei quase ninguém daquelas pessoas que eu deixei. E essa é a dor de todos nós aqui. Muitos não podem voltar para o país por causa da sua condição migratória. E com isso vão perdendo
aquelas pessoas queridas. Mas existem muitos que deixam os queridos porque está trabalhando, porque está fazendo alguma coisa e não tem tempo de se juntar. Às vezes, irmãos, os irmãos que têm parente aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, um familiar diz: vem aqui me visitar, vem aqui passar uma semana comigo. Ah, não posso porque eu estou trabalhando. Mas quando um familiar morre, irmão, aparece dinheiro do nada e todo mundo se reúne. Uma festa que seria para alegria é uma festa para tristeza. Onde as famílias todas se reúnem para se despedir de um ser querido. E eles dizem: puxa vida, eu tive a oportunidade de estar com ele e não estou. E nunca mais estarei. Essa é a dor, irmãos, que muitas pessoas dizem: eu não vi meu filho crescer. Eu não vi nada. A vida passa tão rápido. E passa, não passa, irmãos? A vida passa muito rápido. Eu estava em casa pensando, quando eu estava escrevendo isso, há pouco tempo atrás, irmãos, eu tinha 13 anos de idade. 30 anos atrás, eu tinha 13 anos de idade. E agora, irmãos? E agora? A vida passou, irmãos. A vida passou rápido, passou depressa. Praticamente eu cheguei ontem nos Estados Unidos. Passou tão rápido. E às vezes perdemos a oportunidade, irmãos, de ver nossos filhos crescerem. Eu conheço muitos pais que me dizem: pastor, a minha dor foi não ter visto o meu filho crescer, não ter visto os primeiros passinhos dele, porque o trabalho não me deixava. E é tão bom, irmão, você ver uma criança crescer, ou não é, irmãos? Eu me sinto privilegiado aqui na igreja. Eu tenho visto as crianças da igreja crescendo. Hoje alguns estão rapazinhos, outros já estão começando a chegar. E a gente vai vendo os passinhos dele, as coisas engraçadas dele. A gente vai vendo aquela criança cantando, crescendo na casa de Deus. Isso é lindo. E muitos têm essa dor porque não aproveitam disso. Por isso eu digo para você, você está aqui nos Estados Unidos, dê uma chamada para sua mãe lá no Brasil. Dê uma chamada para o seu pai no Brasil. Dê uma chamada para o seu irmão, para o seu sobrinho. Eu tenho 4 sobrinhos, irmãos. E eu agora, toda semana, me sento e converso com meus sobrinhos pela câmera. Que é a bênção a gente poder ter a internet aqui, porque podemos falar com pessoas de vários lugares do mundo. E eu estou sempre vendo a minha sobrinha, meu sobrinho, conversam comigo, contam os casos dele. E eu fico feliz, porque estou acompanhando, é algo que a vida nunca vai poder arrancar de mim. Eu não vi meus sobrinhos crescendo. Eu não vi meus filhos crescendo. E eu quero dizer para você nessa noite que, se você tiver um arrependimento na sua vida, isso jamais você vai poder voltar atrás. Existem coisas que não dá para voltar atrás. Mas hoje você pode mudar o curso da sua vida, fazendo tudo aquilo que até hoje você não pôde fazer. Hoje você pode dizer ao seu familiar: eu te amo, estou com saudade. Você pode levar um bom tempo. Inclusive, irmão, para quem quer conversar, agora tem a Metro. Você liga para o Brasil e fala horas e horas e horas e horas e horas e horas e só paga $60 por mês. Olha que bênção. Deus está facilitando a coisa para a gente, tá ou não está, irmãos? Nós não podemos deixar essas coisas boas passarem. Você às vezes deixa um amigo. Você às vezes deixa um parente. E quando você perde aquela pessoa, você tem um arrependimento grande. Eu lembro que uma vez eu encontrei um amigo, e eu estava trabalhando muito, e esse meu amigo disse: ô Dinarte, como vai você? Eu falei: vou bem. Vamos sentar aqui e conversar. Eu falei: rapaz, eu não posso, eu estou trabalhando, mas quando terminar o trabalho eu venho falar com você. E fui embora. Foi a última vez que eu vi aquele meu amigo. A outra vez, que foi no dia seguinte, eu vi o meu amigo dentro de um caixão, porque quando ele saiu dali, ele sofreu um acidente, um carro pegou ele na saída e matou instantaneamente. E até hoje eu penso nele. Até hoje eu penso: puxa, eu poderia ter parado um instantinho só e ter conversado com ele.
Uma vez eu estava dirigindo e vi atrás de um caminhão escrito assim: perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. E é verdade, irmãos. Às vezes perdemos em 1 minuto a maior oportunidade da nossa vida de poder dizer a alguém: eu te amo. De poder dizer a alguém: eu estou aqui. De poder abraçar e receber um abraço de alguém. E por isso, muitas das vezes, as pessoas na hora do leito da morte, elas se arrependem. Elas dizem: eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar com meus amigos, deixei isso passar. A quinta coisa é: eu gostaria de ter me permitido ser feliz. Sabe, irmãos, existe muita gente triste. Existem pessoas que estão tristes, por quê? Porque deixaram a sua felicidade. Quando eu atendo algumas pessoas, eu sempre escuto alguém dizer: pastor, eu queria com uma pessoa e não casei. Sabe que eu escuto muito isso, irmão? Eu queria me casar com uma pessoa e não me casei. Eu poderia ter naquele dia ter dado sim para aquela pessoa e eu com meu orgulho disse não, perdi a minha bênção. Eu poderia ter dado sim para aquele emprego, eu poderia ter feito aquela universidade, eu poderia ter realizado meus sonhos, mas eu mesmo fechei a porta para mim. E eu quero dizer para você, irmãos, muitas das vezes as pessoas fecham a porta para você. Mas muitas das vezes, você fecha a porta para você mesmo. Vira para o seu irmão e diga: não feche a porta para você. O Senhor nos tornou livre para ser feliz. O Senhor nos tornou livre para realizar os nossos sonhos. O Senhor nos tornou livre para amar. Mas muitas das vezes, nós fechamos a porta para nós mesmos e impedimos a nossa felicidade. Você sabia que isso acontece muito, irmãos? Quando eu estive atendendo as vítimas do ataque terrorista do World Trade Center, eu tive a oportunidade de ficar semanas ali com aquelas pessoas traumatizadas. E uma das pessoas que eu atendi estava chorando muito. E ele disse: pastor, eu perdi 4 pessoas da minha família durante o atentado terrorista. Nesse dia, pastor, eu estava chegando, esqueci o meu crachá e voltei. E quando eu voltei para pegar o trem, eu escutei o primeiro impacto do avião e as pedras caindo. E sabe o que aconteceu, pastor? Dias antes, esses 4 familiares meus disseram: vamos reunir para a gente fazer um churrasco. E eu disse para eles: não. E essa pessoa estava triste, irmãos. Muitas pessoas tristes porque elas mesmas impediram a sua felicidade. Muitas das vezes você mesmo impede a sua felicidade. E sabe como é que a gente impede a nossa felicidade? É deixando de crer. É deixando de ter esperança. Porque se você perde a sua esperança, você perde a sua alegria de viver. Porque se temos esperança, podemos viver. Se temos esperança, podemos crer no amanhã. Se temos esperança, podemos crer nas promessas. Se temos esperança, podemos saber que a vitória vem. Mas muitas das vezes, irmãos, você deixa de crer. E você diz: pastor, a luta está sendo grande na minha vida, por isso eu não estou crendo, porque tem tanta dificuldade. Mas sabe por que vem as dificuldades? Não sei se os irmãos leram o pensamento que eu mandei para alguns. Essa semana eu escrevi muitos pensamentos, né? E eu escrevi um que até eu fiquei assim bobo. Escrevi assim: Deus não esqueceu de você. Ele somente está educando a tua paciência. Ah, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu, Ele está educando a tua paciência. Deus está querendo que você aprenda a ter paciência.
Deus está querendo que você aprenda a ter perseverança. Você sabe o que mais agrada a Deus? É um crente perseverante. E quantos estão desanimados e fechando a porta para ele, dizendo, eu não vou fazer mais nada? Vê seu irmão, diga, não pare de fazer as coisas que você tem que fazer. Ah não, pastor, mas é tudo impossível para mim. Então você começou a levantar uma muralha em volta da tua vida. Porque no momento que você diz, é tudo impossível, eu não posso ser feliz, então pode ter certeza que essa muralha vai impedir a tua felicidade. Mas eu digo para você nessa noite, põe essa muralha por terra, é tempo de você ser feliz. Você tem Jesus, aleluia. Você pode ser feliz. Viu, seu irmão? Diga, você pode ser feliz. Os irmãos sabem que a tristeza, irmãos, é um veneno. A Bíblia diz que um coração triste seca os ossos. Sabe o que é isso? Um coração triste enferma você. Você fica enfermo. Mas a Bíblia diz que um coração alegre é o remédio. É um bom remédio. E quando eu falo de alegria, eu lembro da historinha que Salomão contou. Salomão um dia contou uma história que a tristeza foi convidada para uma festa. E alguém deve ter dito, dona Tristeza, estou vendo a senhora triste, estou vendo a senhora desanimada, estou vendo a senhora cabisbaixo. Eu queria convidar a senhora para uma festa, dona Tristeza. Ela disse, não sei se eu vou. Por quê? É porque eu estou triste. Eu estou triste, tristeza não me deixa sair, tristeza não me deixa fazer nada. A tristeza me deixa ficar só num quarto escuro. Não, dona Tristeza, vamos para a festa, vamos se alegrar. Você vai ver que o negócio vai ser bom demais. Não sei. Será que todo mundo vai ficar perto de mim porque eu sou tão triste? Vamos, dona Tristeza. E sabe o que aconteceu? A tristeza foi na festa. E a festa era na casa do Senhor. E quando a tristeza chegou na casa do Senhor, que começou a ouvir os louvores, que começou a ouvir as promessas gloriosas que Deus faz para aqueles que se achegam a Ele, e mais ainda, Deus cumpre as suas promessas, a Bíblia diz que uma pessoa começou a pular, e foi pulando, e foi dançando. E alguém disse, olha lá a tristeza, na presença do Senhor, até a tristeza pula de alegria. Quantos podem dizer glória a Jesus? Na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria, aleluia. Nós temos que dar a oportunidade de ser feliz. E a nossa única oportunidade é deixando a luz brilhar no nosso coração, deixando Jesus penetrar com a sua glória na nossa vida. Porque quando você abre a porta do seu coração, Jesus disse uma certa vez, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, se você abre a porta do seu coração, deixa Jesus entrar, a alegria entra junto também. Vê seu irmão, diga, deixa Jesus entrar. Você sabia que você pode ser feliz? Você sabia que você pode ser feliz? Jesus um dia disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. E quando nós abraçamos essa promessa, a nossa vida se torna abundante em tudo. Você se torna uma pessoa feliz, aleluia. Pode fazer aleluia. Vamos fazer glória a Deus. Eu conheci uma senhora, e essa senhora, ela só vivia triste, irmãos. Ela era muito triste. E um dia essa senhora aceitou Jesus como Salvador. E até os últimos dias de vida daquela senhora, eu nunca mais vi aquela senhora triste. E ela sempre dizia para todo mundo, antes de aceitar Jesus, eu era realmente triste. Eu só tenho uma tristeza agora.
E as pessoas perguntavam, qual é a tristeza da senhora? Ela dizia, por não ter aceitado Jesus antes. Porque aceitar Jesus foi a melhor coisa da nossa vida. E é verdade, irmãos. Quando eu estava dirigindo, eu estava pensando isso. Eu estou triste porque poderia ter aceitado Jesus antes. Mas já que aceitei, aproveita essa alegria. Já que aceitei, vou desfrutar dessa bênção. Já que aceitei, tenho certeza que vou morar no céu. E não importa o que eu estou passando, vou morar no céu. Aleluia. Aleluia. Isso, irmão, diga, você vai morar no céu. Agora tem a sexta. A sexta coisa é o arrependimento depois da morte. Eu tenho certeza que alguns teólogos vão dizer, é impossível alguém se arrepender depois da morte. Mas como tem teólogo por aí falando que Jesus foi lá no inferno pregar salvação, os irmãos sabiam que tem gente pregando, falando isso? Tem, irmão. Só porque está escrito, se você está pregando isso, para de pregar isso, está errado, viu? Só porque está escrito que Jesus foi lá, no lugar de sombra, ele foi lá falar para os cativos, ele não foi pregar. Jesus não foi pregar para quem estava no inferno. Porque eu sempre digo, o que é pregação? É você convencer alguém a sair do mundo, a sair dos prazeres do mundo e aceitar Jesus como Salvador. É uma guerra. Você vai convencer aquela pessoa através da palavra de Deus. O Espírito Santo vem, opera, a pessoa ouve a mensagem e reconhece, não, realmente eu estou num caminho mau, eu preciso aceitar Jesus. Isso é que é pregação da palavra. Agora, eu vou pregar a pessoa a sair de um lugar ruim, eu vou falar para a pessoa para sair de um lugar de tristeza, de um lugar de angústia, para vir para um lugar abençoado que é presença de Deus. Se Jesus foi lá no inferno convencer o povo, é porque o inferno é maravilhoso, irmão, é ou não é? Precisou ele ir lá, falar, olha, o céu é melhor do que isso aqui. Vocês têm que deixar abandonar, irmão. Se Jesus tivesse ido no inferno, pregar a palavra, para que o homem aceitasse, o inferno estava vazio, porque ninguém ia querer ficar. Até o diabo ia sair correndo de lá. Os irmãos sabiam disso? Nem o diabo gosta do inferno, porque o inferno é um lugar terrível. O inferno é um lugar de ranger de dente. E quem está no inferno, o maior arrependimento é, eu deveria ter aceitado a Jesus. Imagina, irmão, os mortos da lei. Imagina aqueles que viram Cristo sendo crucificado e não aceitaram. Hoje estão no inferno dizendo, eu poderia ter aceitado Jesus como meu Salvador. E agora eu estou aqui. Foi o que aquele homem disse. Por favor, diga à minha família que não venha para cá. O inferno não é lugar bom, irmãos. E Deus, Ele quer nos livrar do inferno. Deus, Ele quer fazer você escapar. A Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Jesus é a nossa salvação. Tem gente por aí dizendo que todo caminho leva a Deus. Mentira. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode salvar o homem. Ele é o único que pode livrar o homem da condenação eterna. Mas isso é possível enquanto a sepultura não fecha. Porque depois que a sepultura fecha, nada mais pode acontecer. Imagina, irmão. Por isso eu digo, o diabo fica com essas mentirinhas dele aí, com essas bobiças. Os irmãos, sabe o que é bobiça? Hoje eu li lá no e-mail, pastor, eu estou vendo muita bobiça aqui na igreja. Bobiça. Bobiça. Bobeira. O diabo fica com bobiça, com coisinha para desviar o homem da verdade. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus é a única verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho.
E a única maneira do homem não se arrepender quando está lá no inferno é aceitando Jesus hoje como seu Salvador. Quantos estavam caminhando para o inferno e hoje estão caminhando para o céu, porque fizeram a sábia decisão de aceitar Jesus? E o seu irmão diga: você aceitou Jesus, agora você está caminhando para o céu. Existem coisas que nós podemos fazer agora, irmãos. Talvez você não possa consertar seus erros do passado, porque passado é passado, você não pode consertar. Mas talvez você fazer algo hoje melhor, que vai fazer do teu futuro bem melhor do que o teu passado. E uma das coisas que você tem que fazer é, em primeiro lugar, crer em Deus. Veja o seu irmão e diga: crê em Deus. Porque se você crê em Deus, todas as coisas se tornam possíveis. E essa é a maravilha do nosso Deus. Ele nos ensina a viver do impossível. Aleluia. Ele nos ensina a crer que por mais impossível que sejam as coisas, Ele sempre tem uma porta de solução. Aleluia. Você tem que crer. Você tem que ter esperança. E você precisa fazer algo para que esses arrependimentos na hora da morte não estejam na tua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? O rico deixou, mas o mendigo, ele não deixou. E sabe o que aconteceu? Ele se alegrou na eternidade. E Abraão disse: esse somente sofria e tu se alegrava, mas agora tu sofre e ele se alegra. Sabe, irmãos, não fique triste por você estar passando uma dificuldade na tua vida. Não fique triste porque você está passando uma luta. Não fique triste porque algo de ruim sucedeu a você. Somente guarde a esperança de que tudo que vem nessa vida é passageiro. Mas quando você chegar no céu, você vai escutar: entra, servo fiel, para o gozo do teu Senhor. Você vai ter um gozo e esse gozo nunca mais terminará. Aleluia. Glória a Deus. Vira o seu irmão e diga: não desista. O teu gozo nunca terminará. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Palma para Jesus, aleluia. One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. Once again, my dream was changed. The streets no longer rang as with the glad hosannas that the little children sang. The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chilled.
as the shadow of a cross rose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again my dream was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the crystal sea. The light of God was on its streets, and the gates, they were open wide, that all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or the stars by night, or the sun to shine by day, for it was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing, for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the בתפילה האמן שעולה האמן כל הנשמה תהלליה אמן ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו הרב אותנו לחלום שבתוכנו תן תמיד ברכה במעשה ידינו פתח לבנו שתמיד נשיר לך אלוהי אמן תקוותיי אמן עטוף אותנו באהבה אמן
פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם אמן. חזק את רוח האדם, אמן. בתפילה אמן, לשלום אמן. כל הנשמה תהלליה אמן. כל הנשמה תהלליה אמן, 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 אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.